Fala palmeirenses, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal, bora trazer mais informações do Verdão. Galera, Palmeiras classificado aí, né, para as quartas de finais da Libertadores. Ontem teve mais jogos aí. O nosso adversário vai ser a LDU. A LDU conseguiu uma vitória nos pênaltis, né? Foi 5-4, se eu não me engano, sobre o Mirassol. Então, LDU vai ser o próximo adversário do Palmeiras na Libertadores. Palmeiras vai reencontrar aí o Daverson, é aquele mesmo, né? O pai do Flamengo. Vamos ver como vai ser essa partida. Dia 9/9, né? Mês que vem aí, dia 9, Palmeiras vai enfrentar. Já não tem ainda os horários definidos, mas o primeiro jogo vai ser na casa do Palmeiras e o segundo jogo, dia 16, lá na casa da LDU, lá na altitude. Jogo complicado. O momento do Palmeiras não é tão favorável aí, então não dá para colocar como o principal favorito para essa partida. Mas a gente, como palmeirense, tem que acreditar sempre e vamos sim conseguir essa classificação para a semifinal, podendo aí, né, quem sabe ter uma semifinal só brasileira nessa Libertadores. Pode acontecer aí Palmeiras e Fluminense na semifinal de um lado, Corinthians e Flamengo na outra semifinal. Ontem teve jogo aí do Corinthians contra o Rosário Central aí, Corinthians teve um jogador expulso e conseguiu uma vitória, né? Memphis Depay aí voltando ao time do Corinthians, fez a sua renovação e conseguiu dar o passe aí para Bidon abrir o placar. O jogo foi 1-0 com a classificação então do Corinthians. Agora o Corinthians vai enfrentar o Estudiantes. O Flamengo enfrenta ou o Independente Del Valle ou o Tolima, né? O Independente ganhou o primeiro jogo, falta um ainda. Tá atrasado devido àquele terremoto que aconteceu. Então vai ter o próximo jogo ainda pra gente ver quem que vai enfrentar o Flamengo. Eu acredito muito que vai ser o Del Valle, porque se eu não me engano o próximo jogo aí vai ser na altitude lá, então acho que o Tolima não vai ter chance contra o Del Valle não. Do outro lado, Palmeiras e LDU, Fluminense e Platense. Então tá definido aí praticamente essas quartas de finais. Só vamos ver o resultado do Del Valle contra o Tolima para ver quem que vai ser o próximo adversário aí do Flamengo nas quartas de finais. Falando um pouco a respeito das partidas de ontem, o Palmeiras, cara, de verdade, eu queria muito que pegasse o Mirassol pelo fator viagem. Mirassol é um time aí do estado de São Paulo, né? Então seria muito mais prático para o Palmeiras não precisar ficar deslocando igual a LDU, né? Palmeiras tem que ir lá para LDU, né? Lá para Quito, no Equador. Então é uma distância muito longa aí, né? Para uma viagem longa, altitude 2.800 metros para cima aí. Então vai ser um jogo mais complicado. Eu queria muito que desse certo contra o Mirassol, porque seria esse fator viagem aí, estar dentro do estado ali, ia ser muito mais tranquilo esse deslocamento, principalmente porque a gente tem outras competições, né? O Palmeiras está na Copa do Brasil, tem o brasileiro aí que é líder, tem que defender essa liderança, e tem muitos jogos aí que você tem que fazer viagens longas. Então, infelizmente não aconteceu isso, Palmeiras enfrenta a LDU, tem que, mano, jogar o máximo que conseguir aí e garantir essa classificação para a semifinal. Lembro que o Palmeiras ano passado enfrentou a LDU, a gente perdeu o primeiro jogo, né? 3-0 e depois teve aquela virada histórica 4-0. Espero que não aconteça isso novamente, de verdade, não quero passar essa raiva aí. Espero que o Palmeiras faça um jogo tranquilo na ida e um jogo tranquilo na volta, se tudo der certo, conseguindo aí a classificação. Agora falando a respeito da nova camiseta do Verdão, galera, lançou aí o terceiro uniforme do Palmeiras para a temporada de 2026. Vou deixar para vocês aí algumas imagens. Eu gostei bastante aí da camiseta, mas a minha nota seria um 7. Eu daria uma nota 7 para essa camiseta, porque essa gola, ela é azul, beleza, tá fazendo alusão ao uniforme utilizado pela seleção italiana em 2006, mas eu acho que se a gola fosse branca e da manga também fosse branca, eu acho que seria muito mais bonita visualmente. Agora, toda azul assim, não sei, ela tá com aquele, parece meio sem sal, sabe. Então não tá feia e não tá bonita, pra mim tá ok. Mas eu vou garantir, obviamente, né, eu não tenho nenhuma a única azul que eu tenho é essa e a do Marcão, a outra do Marcão, né, manga comprida de 99. Então eu quero sim ter uma dessa daí com o escudo de Savoia,
vou garantir uma camiseta dessa. O problema é, né, R$ 600 o valor da camiseta, tá um precinho bem salgado aí. Quem quiser desembolsar vai ter que desembolsar um valor bem alto aí pela camiseta. Tem outros meios alternativos aí que a galera já conhece, não vou falar aqui porque não convém, mas é isso aí, Palmeiras então lançando seu terceiro uniforme, achei bem bonito. Mas aquela famosa nota 7. Não vou dar uma nota tão alta, porque eu acho que já teve outros uniformes muito mais bonitos. Aquele outro azul que era da época da Samsung, que o Borja também acho que usou. Naquela época, aquele azul com branco eu achei bem bonito. Se fosse naquele estilo, eu acho que agradaria um pouco mais os olhos. Mas cada um tem a sua opinião. Já deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião a respeito desse terceiro uniforme. Se você gostou, já deixa aí nos comentários. Se não gostou, também coloca aí. Eu quero saber a sua opinião a respeito desse uniforme. E vamos ver eu vou colocar um vídeo aqui pra gente acompanhar a apresentação aí que o Palmeiras colocou no seu canal do YouTube, né? Palmeiras TV aí. Vamos ver como que é esse uniforme aí. Era il 2006, l'Italia non era solo una squadra, era una promessa che tanti però non credevano più possibile. Non era solo il talento, era la convinzione. La gente credeva perché è quello che fanno i tifosi, perché è così, perché è quello che abbiamo nel cuore. Quello che è stato costruito non si dimentica mai, si eredita. Non importa quanto lontano vai, non importa quante volte cadi, importa questa maglia. C'è una croce, sai, una croce che portavano questi uomini con sé. Non era un peso, ma era come una radice. Perché questa maglia siamo noi, in un unico respiro. La gente che era lì, la gente che aveva scelto di credere, quando credere era la cosa più difficile del mondo, la cosa più importante non era il giocatore, non era l'allenatore, era la gente che ci credeva. Galera, fica então o vídeo aí apresentado no canal do Palmeiras, né? TV Palmeiras. De verdade, eu já tô mudando a minha opinião, velho. Falei que era 7, mas não é 7 não, velho. Eu vou um 9, 9, 9. Tá top, velho. Esses números ali eu achei muito massa. O detalhe do número ficou muito bonito. Se eu adquirir, eu vou adquirir uma do nosso capitão, né? Nosso xerife aí, Gomes, número 15. Rapaz, já vou atrás, né? Tem que ir atrás uma dessa daí, mano. Achei muito bonita. Mas é isso aí, deixa o seu palpite então a respeito dessa camiseta, o que você achou. Agora falando de coisa séria, né? Ontem eu trouxe aí uma notícia falando que o Manchester City está atrás da nossa joia, do Alan. Até ele mesmo ali que apareceu o número dele nesse vídeo. Então o Manchester City está atrás do Alan. E uma coisa que pode preocupar um pouco o Verdão, né? O Palmeiras não quer perder o jogador, obviamente, mas dependendo da oferta, da proposta, vai ser muito difícil recusar, principalmente porque o Alan também ele vê com bons olhos ir para o Manchester City. Quem não iria gostar, né, de ir para o Manchester City? A gente já vendeu aí Gabriel Jesus, ele pode ser um novo Gabriel Jesus lá no Manchester City, fazer história. Mas o Palmeiras já recusou esse ano uma proposta aí do Aston Villa de 30 milhões de euros, tendo 25 milhões fixos, né? Os outros 5 milhões seria de bônus. E teve uma outra proposta também da Napoli que o Palmeiras recusou. Se eu não me engano, foi no final do ano, era em torno ali de 35 milhões de euros. O Palmeiras também recusou. A multa do Alan é de 100 milhões de euros, né? Dá aproximadamente ali 605 milhões de reais. É uma multa muito alta, principalmente para blindar, né, o jogador aí não ser tão assediado aí por time de fora. Só que a gente sabe que se tiver uma proposta
na casa ali dos 40, 45 milhões, vai ser muito difícil de segurar o atleta. O jogador tem 22 anos, ele tem 41 partidas aí na temporada, né, em 2026, com 6 gols e 5 assistências. Então, ele tá jogando muito bem, tá despontando aí, e por conta disso, Manchester City interessado no atleta. Uma coisa que eu queria trazer aqui também é que o Alan tem o contrato com o Palmeiras até 2029, né. E como eu falei, a multa de 100 milhões de euros e a janela de transferência da Premier League fica aberta até 31 de agosto. Então eles estão correndo atrás sim, e vai tentar fazer essa negociação, essa proposta aí, pra trazer o jogador. A janela do Brasil fica aberta até 11 de setembro, então tem alguns dias. Vamos ver, a deles fecha antes, né, então vamos ver o que que vai acontecer durante esse período. Tem até o fim do mês aí para decidir se vai vender ou não o jogador. Na minha visão, eu acho que nenhum jogador é inegociável, isso daí não tem como. É um jogador jovem, 22 anos, tem talento, é muito bom, ajuda bastante a gente, só que cada um tem aquele preço, né. Se vier um preço compatível com o que o Palmeiras deseja, acredito muito que sim, tem que vender o atleta, mas tem que correr atrás de outro para repor a altura. Não adianta vender o jogador e não conseguir reposição. Lembrando aí que o Luiz Henrique do Zenit tá no mercado, então se o Palmeiras perder o Alan aí para o Manchester City, pode sim focar muito em cima do Luiz Henrique, quem sabe seria uma reposição à altura aí para suprir essa vaga se acontecer do Alan sair do Verdão. Queria saber a sua opinião, se o Palmeiras deve vender ele, sim ou não. Eu acho que, no momento, o Palmeiras deveria segurar até o fim do ano. Vende no fim do ano. Agora, tá no meio da temporada, da nossa temporada, então acredito muito que não vale a pena a gente se livrar de uma peça. Precisamos muito de cada peça que a gente tem no elenco para poder visar aí os campeonatos que estamos participando. O Palmeiras está na Copa do Brasil, na Liberta e no Brasileirão. Somos líder do Brasileiro aí, 3 pontos de distância para o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, obviamente, mas o Palmeiras é líder. Importante é que a gente está nas competições, estamos nas quartas de finais da Copa, estamos nas quartas de finais da Liberta, então o Palmeiras precisa sim de cada peça fundamental aí para ajudar a gente a conquistar esses títulos. Se tudo der certo no fim do ano aí, vamos levantar a taça sim. Vamos ver, vamos aguardar. Se eu tiver mais notícias a respeito aí dessa negociação com o Manchester City, eu trago para vocês, beleza? Para você que permaneceu, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente e até o próximo vídeo. Falou!